Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, colocar as coisas que você está achando aí, agradecer quem tem se inscrito, né? Pedir para as pessoas, se possível, indicarem para outras, né? Ajudar aí o desenvolvimento, chegar a mais pessoas. Estou curtindo muito fazer os vídeos, estou curtindo muito o resultado, o retorno que as pessoas têm dado, assim, eu sempre quis muito fazer isso daí, eu sempre quis deixar um registro, né? Eu escrevo, tenho meus textos aí, mas eu acho que queria um pouco também essa questão da imagem, talvez uma coisa Andy Warrioriana, né? Meus 15 minutos, apesar que hoje em dia tá mais para 15 segundos de fama, né? Mas dura um pouquinho mais com orgasmo, pelo menos. Nossa, louco! Hoje eu recomendo literatura, teatro entre quatro paredes do Jean-Paul Sartre, tá? Vamos lá nos dados técnicos e aí eu começo a falar. Essa peça, ela foi escrita pelo Sartre em 1944, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. E a França foi bem afetada pela Segunda Guerra Mundial. Ela foi encomendada pelo Marc Bazebat, tá? E aí uma das coisas que ele pediu pro Sartre é que o Sartre escreveu várias peças de teatro, né? Mas o que ele pediu pro Sartre foi assim que ela tivesse poucos recursos de produção. Então, cenário simples, porque não tinha grana para poder fazer isso, encenar. E aí o Sartre ele teve a genial ideia da sala. Então a peça se passa numa sala, tá? Que é o inferno. Como é que você sabe que é o inferno? Porque todos eles vão ser trazidos por um mordomo a essa sala, e esse mordomo é o diabo. E ele fala, ó, qualquer coisa vocês me chamem. E ele nunca mais vai voltar para essas pessoas. Você percebe que elas estarão... elas começam a reclamar do calor, que você vai tendo essas indicações que elas estão vivendo no inferno. Mas qual é a ideia central? E essa peça é muito conhecida por uma frase que é: o inferno são os outros. Você já deve em algum momento da sua vida ter ouvido essa citação ou visto em alguma obra. E aí essa citação, opa, Ronaldo e Débora não estão. Tá duro gravar com essa galera. Eles têm umas épocas que ficam ligando assim, cada um tem o seu inferno, são os outros. Os outros que estão fazendo o papel deles. Eu sempre tento tratar com o mínimo de... Porque o cara tá ligando aqui achando que eu sou o Ronaldo ou a Débora, né? E então a peça ela ficou muito conhecida por isso, mas a relação que existe dela é muito louca. Eu tive contato com essa peça numa semana de letras na Fundação Santo André. Eu fiz letras de 93 até 98, que eu tive um problema com o meu professor de latim, que se tornou um inferno meu e de muitas pessoas, né? E só quando ele foi afastado do curso, ele era o criador do curso de letras lá, o cara mais inteligente e mais idiota que eu conheci na minha vida ao mesmo tempo, porque ele não sabia usar essa inteligência dele para não ser escroto. Mas ele foi o cara que me contou a história, um monte de coisa assim que me influenciou muito em dar aula, em contar histórias, de eu chegar aqui hoje e estar fazendo isso com vocês, em função dele. Mas ao mesmo tempo ele foi um cara assim que ele tratava muito mal as mulheres, mas nem vou dar esse gosto existencial para ele, né? Talvez ele esteja na salinha dele lá, quem sabe. Tomara que ele seja de uma linha mais New Gaiman, menos Sartre. E aí o que acontece? Então essas três pessoas vão conviver dentro dessa sala. E aí, então deixa eu voltar lá, que eu estava contando. E eu assisti essa apresentação na Fundação Santo André, no Pinicão. Pinicão porque o teatro da faculdade parecia um pinico gigante, assim. E foi, assim, muito legal, muito interessante. E o legal
eles eram trazidos para o palco pelo público. Então tinha velas assim no caminho. Foi, ó, uma das peças mais impactantes que eu vi. Foi uma coisa assim, não era um super profissional assim. Foi muito, muito, muito legal. Eu não lembro o nome do grupo, me desculpe, se alguém souber aí, coloca. Estudou na fundação e tudo mais. E lembra dessa época, mas foi assim e me marcou demais. E aí o que acontece? Então você vai ter 3 pessoas que vão estar lá dentro. Eu vou dar uma coladinha aqui porque eu tenho dificuldade com o nome de personagem. Você vai ter o Garçom, que é um escritor, né? Ele queria ser um herói e tal, só que ele era um puta de um covarde. Então você vai, e aí o Sartre ele vai dar uma cutucada no pessoal que se omitiu durante a Segunda Guerra Mundial, que não se aliou a... Lembra do que eu falei lá do Sartre na cerimônia do adeus. Então ele era um crítico político, ele era um cara muito combativo. E aí ele vai pegar exatamente isso, ele vai dar uma cutucada e dizendo, ó, você que foi covarde durante a guerra, você vai pro inferno. Apesar dele não acreditar nisso, pelo que ele coloca no cerimônia de adeus, do adeus. Aí ele vai pegar você tem então o Garçom, você tem a Estelle de Estrela, é uma mulher fútil da sociedade, ela vai estar lá porque ela abortou o próprio filho de um amante para não perder os privilégios com o marido que mantinha aquela vida dela. E aí é uma outra crítica à burguesia. Então você vai ver que o Sartre, ele vai, para cada personagem, ele vai atribuir uma luta dele, uma crítica social. O escritor jornalista que foi covarde, a mulher da alta sociedade que só pensava nela mesma e uma pessoa ruim, né? E por último você vai ter a Inês, que é homossexual, e aí é muito importante isso, e ela é funcionária dos Correios, e ela é uma pessoa ruim, ela é mais ou menos aquele francês mal-humorado que você faz aquela ideia. E aí ela é uma funcionária dos Correios, então ela é uma burocrata, né? Ela vai entrar dentro dessa questão, que era outra coisa que ele também ele criticava, né? Então ele vai criticar o jornalismo, a sociedade burguesa e a burocracia do governo. E ela era uma pessoa que trazia o pior das pessoas. E eles vão começar a conviver e contar suas histórias, é assim que você vai saber disso, eles vão contando as suas próprias histórias dentro da peça, né? E tentando entender o porquê que eles estão ali. Então eles começam... E é muito interessante a construção dos personagens, porque eles começam exaltando o que eles achavam que eles tinham de melhor e que eles não deveriam estar ali, e eles vão chegando na realidade, na epifania do porquê que eles estão lá. E vai acontecer o seguinte, a Inês vai se apaixonar pela Estelle, que vai se apaixonar pelo Garçom, que vai se apaixonar pela Inês. Ou seja, além deles viverem com os próprios problemas, lidar... Porque aí você pega uma coisa muito interessante, que até no Lúcifer lá, no seriado, que é ruim, mas é legal. Estou esperando a última temporada do Lúcifer para fazer um só, tá? Que é essa questão de você carregar a culpa. Na verdade, o Lúcifer no Estação das Brumas tem uma cena muito legal, que eu até já relatei no vídeo aqui, que ele fala, eu não trago ninguém para cá, as pessoas vêm por vontade própria e vão na hora que elas decidem ir embora. Por quê? Na hora que elas resolveram a culpa dela. É mais ou menos a expectativa que as pessoas querem naquele seriado que eu falei, Vida Após a Morte, de se comunicar com as pessoas que se foram e que tem uma questão mal resolvida e tentar ter a paz. E aí você vê que eles morreram com as suas questões mal resolvidas, com as suas culpas. E eles vão viver ali pela eternidade, remoendo o que não aconteceu, o que poderia ter sido, que é o futuro do pretérito, que talvez é um dos maiores infernos que a gente carregue hoje no nosso plano, desde sempre, desde que a gente criou o futuro do pretérito, que é o poderia ter sido, mas não foi. É o tempo da hipótese, é o tempo da frustração. E eles vão viver esse triângulo amoroso que não se resolve.
E ainda por cima, então, vão ter essa questão de não ter o amor correspondido, que é outra coisa que vai destruir as pessoas aqui, né? A pior coisa, uma das piores coisas que existe é você amar e não ser correspondido, viver essa frustração pela eternidade. E aí vai acontecer isso. A Inês apaixonada pela Estelle, a Estelle apaixonada pelo Garçom e o Garçom apaixonado pela Estelle. E eles vão vivendo e tendo essas discussões e essas conversas. A Inês traz aquela negatividade dela para as relações lá, então ela cutuca muito, ela vai ser a personagem que vai cutucar enquanto eles estão vendo o lado positivo, como eles se achavam, por que eles não, as megalomanias de cada um, é ela que vai cutucar e fazer com que eles cheguem a se ver como eles são de verdade, e aí ela vai receber isso de troco, porque quem faz isso acaba levando o chumbo trocado. E aí chega, é a última frase da peça que eles chegam à epifania que o inferno são os outros. Porque é no outro que eu vou ver as minhas deficiências, é na relação com o outro é que eu existo, e aí entra a questão do Sartre, do existencialismo, que eu existo, que eu ratifico as minhas coisas, que eu me espelho, que eu me vejo, e é onde eu vou ser escrutinado e vou ter que ver como eu sou de verdade. A gente tem muita dificuldade para lidar com o que a gente é de verdade. Muito legal, eu recomendo, procura o livro, e se você vê algum lugar que está encenando a peça, vá assistir, porque sempre é muito legal. É simples, mas é profunda demais, assim, e prestar atenção nessas coisas que eu falei aqui, fica mais legal ainda. Aqui no Brasil, a primeira montagem foi do Adolfo Celi em 24 de janeiro de 1950 no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia. O Garçom era o Sérgio Cardoso, que tem o teatro, né? Cacilda Becker, que tem o teatro, e a Nídia Lícia, que é a Estela. E o Carlos Vergueiro era o criado lá. Ele foi... tem um dado interessante aqui na pesquisa, que o espetáculo foi censurado a pedido do Partido Comunista Brasileiro e da Igreja Católica. Que brisa, mano! Que você imaginar a Igreja Católica e o Partido Comunista juntos para poder censurar a peça. A peça depois voltou em 56 com Paulo Autran e a Tônia Carreiro, né? Puta, imagina que lindo que deve ter sido isso, assim. Eu fui numa das últimas... O Paulo Autran, ele tinha um monólogo que ele fazia, que veio aqui no Teatro de Santo André, chamado Quadrante, coisa magnífica, assim. Ele morreu acho que uns 2 anos depois, que era muito legal. Ele falava os poemas, era legal como ele interpretava o Quero Casar do Manuel Bandeira, de 3 modos diferentes, assim, como o modo como você interpreta interfere no texto. Genial, assim. E Sartre, gente, por favor, é magnífico demais, assim. Então procurem ver, ou ler o texto tem também disponível aí. O poema de hoje vai... o original é Uicló, o nome da peça, tá? O poema é Entre Anjos e Demônios, e aí essa questão da consciência, né? De para onde a gente vai, como essa questão do céu e do inferno é uma questão do subconsciente, que é nessa vida que a gente constrói o céu e o inferno. Entre Anjos e Demônios. A bondade falsamente altruísta dos anjos e a maldade deliciosamente admirada dos demônios espelham apenas os anseios sublimados de uma humanidade que evoluiu para poder arrumar boas desculpas a justificar as suas escolhas, se eximindo de uma culpa que nunca teria existido, se não fosse essa maldita consciência de que nunca estamos sozinhos, pois tudo que vemos e vivemos só pode existir se o outro ser pensante validar isso tudo com a sua aprovação ou reprova. E assim podermos saborear
o verdadeiro céu ou inferno, que existe apenas dentro de nós. Que é aquilo que eu falei para vocês, a gente está procurando a validação no outro, de tudo que a gente cria, dos amores, dos conceitos, das mitologias que a gente cria para nós mesmos. E é processo que se dá em vida. O inferno, o céu, toda essa construção e vivência deles vai acontecer em vida. Em morte, a gente não sabe o que tem ainda do lado de lá. E parece que ninguém está com pressa, né? A não ser alguns governantes que querem acelerar o processo com 3.000 mortes por dia. Mas caso contrário, ninguém está muito curioso para o que tem do lado de lá. E a gente vai viver no céu e o inferno aqui, né? Um purgatório constante de bons momentos, porque você precisa dos bons momentos para poder entender e sentir os maus momentos. Grande abraço, filosofem, pensem, deixem seus likes, seus dislikes, seus comentários cheios de filosofia, indiquem para outras pessoas, compartilhe o vídeo se puder, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.